Colossenses capítulo 2. O capítulo 2, a ênfase do capítulo é mostrar Cristo, que pagou a nossa dívida na cruz, e ele venceu Satanás na mesma cruz. Então o escrito de dívida que era contra nós, ele já não existe mais. Então Paulo está falando dos efeitos do sacrifício de Cristo na cruz, e este efeito ele tem que resultar, ele se torna resultante de comportamento. Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, o versículo de número 6 e o versículo de número 7 foi onde nós paramos semana passada. Colossenses capítulo 2, versículo 6, Paulo diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo está dizendo que aqueles que receberam a Cristo, que internalizaram a Cristo, porque esta foi uma das características da igreja colossense. A igreja colossense, ela entendeu, Paulo diz no capítulo 1, que ela entendeu a graça de Deus. E ela entendeu de que forma? Ela entendeu no sentido de que ela anda como Cristo andou. Por isso que Paulo está dizendo, ora, assim como o recebestes, também andai nele. Então Cristo não é uma aceitação mental. Receber a Cristo não é uma aceitação mental. Receber a Cristo, ele resulta em comportamento. Que comportamento? O imitar. Então nós temos que imitar a Cristo. Quem o recebe tem que imitá-lo. Então a vida com Cristo é uma vida de imitação. A forma como ele tratava as pessoas, a forma como ele via as pessoas, a forma como ele recebia as pessoas, a forma como ele interagia com as pessoas, a forma como ele se dava para as pessoas. Então é nesse sentido que ele está dizendo, andai nele. E no versículo de número 7, Paulo diz como que é andar nele. O que significa andar nele? Andar nele significa o quê? O versículo de número 7 diz: nele radicados. Eu expliquei semana passada que radicado é o quê? Com fundamento, com raiz. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Nele radicados, edificados e confirmados na fé. Em Romanos, Paulo diz que a fé vem como? A fé vem pelo ouvir e o ouvir das Escrituras. Quando Paulo diz radicado, edificado e confirmado na fé, ele está falando de uma coisa só, que as três expressões formam um comportamento. Eu vou pegar um texto que vai nos ajudar a entender o que Paulo está tentando nos ensinar aqui. Lá em Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8, Jesus conta a parábola do semeador. E na parábola do semeador, ele conta que o semeador saiu a semear e jogou sementes em 4 tipos de solos. As primeiras sementes que ele jogou, elas caíram, aí algumas foram pisadas pelos homens, aí veio as aves e as comeram. A segunda leva de sementes que ele jogou, elas caíram, elas acharam terra, elas enraizaram, mas por a terra não estar úmida e ter vindo o sol, as queimou e elas morreram. A terceira leva de sementes, elas acharam também solo, cresceram, mas junto com elas cresceram os espinhos a sufocaram e elas então morreram. A quarta leva de sementes, quando foi semeada no quarto tipo de solo, elas acharam terra, cresceram e frutificaram. E aí frutificaram a 100, a 60 e a 30 por um. E Jesus termina essa parábola e Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é a mesma coisa se ele estivesse dizendo hoje, preste atenção. Então, como não existia essa expressão no primeiro século, preste atenção, eles diziam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus então conta essa parábola. Quando algumas pessoas foram embora, que ficaram os 12 discípulos com algumas pessoas, um dos discípulos pediram para ele assim, explica-nos a parábola que nós não entendemos. Eles não entenderam a parábola.
Aí Jesus começa a explicar a parábola do semeador. Isso está em Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8. Aí Jesus começa a fazer comparações. Aí Jesus diz assim: o semeador é o Pai celestial, Deus. Ele é o semeador. A semente é a palavra de Deus. O solo é o coração do homem. Aí ele começa então a explicar a parábola do semeador. O semeador é o Pai. A semente é a palavra de Deus. E o solo são os corações humanos. O coração humano é o solo onde a semente cai. O Pai semeia. A primeira leva de sementes caíram, foram pisadas pelos homens, vieram as aves e as comeram. Aí ele explica quem são essas aves. Ele diz: Satanás vem e rouba aquilo que eles ouviram, para que não crendo sejam salvos ou sejam curados. Então observe que Jesus diz: Satanás vem quando a semente é semeada e rouba o que eles ouviram, para que não creiam e não sejam curados ou não sejam salvos. A segunda leva de sementes foi semeada em um coração, que elas cresceram. Aí ele diz: por não terem raiz, eles a receberam com alegria. Ele diz: eles ouvem a palavra e a recebem com alegria. Mas por não ter raiz, aí vem as dificuldades, vem as lutas, e elas então murcham, e elas morrem, porque não tem raiz. Lembra do que Paulo diz: nele radicados, com fundamento, com raiz. A terceira leva de sementes, ele jogou, e elas então acharam o solo, e elas frutificaram. E eles a receberam com alegria também. E chegaram até a dar frutos, mas o fruto não amadureceu. Os espinhos a sufocaram. Quais são esses espinhos? Jesus diz que são as preocupações, o olhar para as riquezas, a ambição humana faz com que a semente não frutifique no coração, que a palavra não cresça no coração, aí vem e elas morrem. Aí a quarta leva de sementes, que elas caíram no solo fértil, aí elas acharam profundidade, ganharam solo, ganharam profundidade. Aí elas produziram a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, quando Paulo diz assim, nele radicados, ele está falando de emoção, ele está falando de coração, ele está falando do sentimento humano, ele está falando da alma humana. Ele está dizendo: olha, quando vocês estão radicados em Cristo Jesus, vocês estão com o solo é o coração. Quando Mateus conta a parábola, Mateus pega emprestado uma fala de Jesus que Lucas não coloca, mas Mateus diz assim: Jesus, para explicar a parábola, ele pega um exemplo de Isaías, que Isaías fala de um coração que está duro. Então é a mesma coisa. A semente, ela é semeada, a palavra de Deus, ela é semeada em todo tipo de coração, em todo tipo de emoção, em todo tipo de interior humano. Mas é o tipo de profundidade que ela vai achar. Se ela não achar profundidade, ela não vai frutificar. Quando ela acha profundidade, ela vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Vai dar frutos. Por que muitas pessoas falam: eu não consigo frutificar, eu não consigo ir? É porque o coração ou está raso ou não tem solo fértil nenhum para que a palavra de Deus se propague. Agora veja que na primeira leva de sementes, Satanás veio e roubou aquilo. E por que nos outros 3 solos Satanás não foi lá e roubou? Porque elas acharam solo e elas conseguiram frutificar. Satanás só rouba aonde não tem profundidade, aonde não tem solo. Então por isso que Paulo diz: nele radicados, edificados. Porque radicado, que é um fundamento, e edificado, porque a edificação é uma estrutura que cresce para cima. Mas nenhuma edificação cresce para cima se não tem uma edificação que cresce para baixo. Lembra quando Noé construiu a arca, que veio uma pomba e trouxe um ramo de quê? Um ramo de quê? De oliveira. Quantos dias o mundo ficou submerso debaixo d'água? Quantos dias o mundo ficou submerso? Choveu muito tempo e o mundo ficou submerso durante muito tempo. Quantos dias foram? 150. Qual é a planta que sobrevive 150 dias debaixo d'água?
a oliveira ela ficou. Por quê? As raízes são profundas. As raízes são profundas. Uma das maiores árvores do mundo são as sequoias. Por que elas são maiores árvores do mundo? Porque os cientistas viram que as raízes delas têm o mesmo tamanho do tronco. Tem que ter profundidade. Se pode soprar o vento, pode vir a tempestade que for, elas estão ali firmes, porque tem raiz. Foi o que Jesus falou. Vem o fruto, ela vai frutificar, mas o fruto não amadurece. Por quê? Não tem raiz em si mesma. Elas não têm profundidade. Por isso que Paulo diz radicados e edificados. A edificação externa cresce para cima, a edificação interna cresce para baixo. Uma sustenta a outra. É o que Calvino falou de fé e esperança. Foi uma das colocações mais inteligentes sobre fé e esperança que João Calvino disse. João Calvino disse que a esperança, a fé, é onde repousa a esperança. A esperança vem e repousa sobre a fé. Aí depois a fé vem, nutre e sustenta a esperança. Uma retroalimenta a outra. Aí Paulo está dizendo radicados, edificados. Tem lógica isso. Aí ele diz confirmados na fé. Não existe uma fé confirmada se não tiver radicalidade. Não radicalismo, radicalidade, raiz. O problema é que nós não damos valor a essas coisas mais. Isso para nós isso não é importante. Por isso que tem pessoas que oscilam na fé, porque não tem profundidade. Porque andar com Cristo não é aceitação mental. Andar com Cristo é você ser invadido, não no sentido negativo, mas você ser pervadido, invadido por Cristo. O caráter dele se acopla ao seu e vai moldando o caráter humano. Quem vê a mim, vê o Pai. Foi o que Jesus disse. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Não há distinção entre nós dois. É o que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É imitar a Cristo. Então quando Paulo diz radicados, andai nele, por isso que ele diz andai nele, e andar nele é o quê? É radicado, edificado e confirmado na fé. Agora o capítulo 2, versículo de número 9, o capítulo 2, versículo 9, Paulo fala assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Cristo do capítulo 2 é o Cristo que habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora aqui cabe uma pergunta, não precisa responder, só fique com a pergunta no ar. Por que que Paulo disse isto aqui? E por que que Paulo usou o verbo habita? Por que que Paulo não disse, nele está corporalmente toda a plenitude da divindade? Por que que Paulo escolheu o verbo habitar? E ele escolheu propositalmente. Colossenses é uma carta que todos os verbos, todas as colocações de Paulo são propositais. Paulo fez isso intencionalmente. Por que que Paulo fez isso? Lembrem-se que nas aulas passadas eu falei que na cidade de Colossenses havia uma filosofia, que essa filosofia questionava a divindade de Cristo, que provavelmente seria o gnosticismo. E eu vou explicar o gnosticismo daqui a pouco. Paulo diz, nele habita. E por que que Paulo escolheu o verbo habitar? Eu vou mostrar 3 textos para vocês entenderem por que que Paulo usa o verbo habitar. O primeiro texto está lá no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 25. Vamos para lá? Êxodo, capítulo 25. Quando Moisés está... Êxodo, capítulo 25. Êxodo capítulo 25. É o segundo livro da Bíblia, do Velho Testamento. Êxodo capítulo 25. Antes de eu ler o texto, eu vou explicar o contexto para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Deus está mandando construir o tabernáculo. Deus está mandando construir o tabernáculo. Só que quando nós lemos sobre o tabernáculo, ou quando nós estudamos sobre o tabernáculo, os nossos olhos miram apenas os utensílios do tabernáculo.
a mesa de lavar as mãos, o pão da propiciação, o candelabro, a arca da aliança, a gente presta atenção nos utensílios. Os utensílios são importantes? São. Eles são um arquétipo. Eles são um arquétipo de Cristo Jesus. Cristo como a porta. Por exemplo, o tabernáculo, sempre quando ele era construído, a porta sempre deveria ficar apontada para o Oriente. Sempre. Tá? As instruções estão aqui. Sempre que eles montavam o tabernáculo, Deus mandou montar o tabernáculo e a porta de entrada sempre para o Oriente. Por quê? O livro de Gênesis, quando fala do Éden, Deus vinha falar com Adão sempre do Oriente. Quando colocou os querubins para proteger a porta do jardim do Éden, foi no Oriente. No livro de Jeremias, quando Deus vinha falar com ele, Deus sempre vinha falar com Jeremias e com Isaías, sempre ele vinha do Oriente. O judeu sabia que o Deus sempre vinha falar com o homem do Oriente. Quando Jesus nasceu, a estrela de Belém estava onde? E vimos a sua estrela no Oriente. Aí Jesus fala assim: quando vier o Filho do Homem, virá como o quê? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então a porta do tabernáculo sempre deveria ser para o Oriente. Só que quando nós lemos o tabernáculo, nós apenas olhamos para os utensílios. Nós prestamos atenção apenas nos utensílios. Mas a ênfase do tabernáculo não são os utensílios. Quando Deus manda construir o tabernáculo, Ele não manda construir para colocar utensílios ali. Os utensílios são coadjuvantes. Eles não são principais. Eles são coadjuvantes. E por que Deus manda construir o tabernáculo? E por que a porta tinha que ficar sempre para o Oriente? Eu expliquei. Por que Deus manda construir o tabernáculo? Agora você vai entender por que Deus manda construir o tabernáculo. É o livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Entendeu por que Deus mandou construir o tabernáculo? Me farão um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Então o sentido do tabernáculo era para que Deus habitasse. Então esse verbo, ele ficou intenso para o povo judeu. Porque foi o verbo que Deus escolheu para dizer: olha, eu vou habitar no meio deles, no meio deles. Então, sempre que Deus vinha, Ele vinha no sentido de habitação. Ele vinha para morar, Ele vinha para habitar no meio deles. Eles então passaram a respeitar esse verbo. Agora, o segundo texto é João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Todos acharam? João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e o quê? E habitou entre nós. É a mesma ideia de Êxodo capítulo 25. João escolheu proposital esta palavra. E o verbo se fez carne, porque nele habita corporalmente, se fez carne e habitou entre nós. Por que essa citação de verbo? Oi? Significa logos. Verbo significa logos. Eu vou tentar explicar o que significa essa expressão. 542, se eu não me engano, antes de Cristo, existia um filósofo chamado Heráclito. Heráclito. Ele dizia, era um filósofo na Grécia. Ele dizia que existe um ser autoexistente, autônomo, consciente, e ele não sabia o nome. E ele então disse: esse ser autoexistente, autoconsciente, que ele é soberano, Senhor, esse ser chama-se Logos. Essa palavra tinha uma grande importância para o grego, principalmente para os filósofos gregos. Provavelmente João estudou filosofia.
João conhecia a filosofia. É que foi traduzido para nós como verbo, porque a tradução correta não é verbo, é logos, que significa palavra. Então, para o grego, o logos é um ser autoexistente e que criou todas as coisas. Heráclito disse isso 540 e poucos anos antes de Cristo. Heráclito, ele é o autor daquelas frases: você não mergulha em um rio 2 vezes e volta no mesmo lugar. É isso? Lembra dessa frase? Foi Heráclito quem disse essa frase. Ele é considerado como o pai do batismo, porque quando a gente batiza alguém por imersão, você mergulha e você volta a outra pessoa. Quem disse isso foi Heráclito. Então Heráclito dizia que o logos é um ser autônomo, autoexistente e autoconsciente. Por que autoconsciente? Porque animal não tem autoconsciência. Eles têm ciência do que está em volta deles. Mas coloca um espelho de frente para eles para você ver. Eles não vão se reconhecer. Por quê? Porque eles não têm autoconsciência. Por isso que Deus disse: eu sou quem sou. Ele tem autoconsciência. Nós temos autoconsciência. Nós sabemos quem somos. Por isso que Sócrates dizia: conheça a ti mesmo. É a questão da autoconsciência. Aí João era um conhecedor disso. João não disse isso aqui por acaso. E João, então, para chamar a atenção dos gregos e dos judeus, João diz: no princípio era o verbo, o logos. Opa, os gregos prestaram atenção. Isso virava conversa nas esquinas. Isso virava conversa nos pátios. Isso virava conversa nos lugares onde tinha população. Alguém diz que o verbo é o logos. O logos é o que... Aí o judeu, o verbo se fez carne e habitou. Mas espera aí, eu conheço esse verbo. Isso foi lá no livro de Êxodo, quando Moisés escreveu: e habitou entre nós. Aí ele coloca as duas ideias, grega e judaica, e juntam em Cristo Jesus. Aí ele diz no versículo 14: e vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Por que ele disse vimos a sua glória? Porque todas as manifestações de Deus no Velho Testamento diz que a glória de Deus enchia o lugar. O que é a glória? É a própria presença, a personificação do Deus do Velho Testamento. Por isso que ele disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O terceiro texto é Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. O Apocalipse capítulo 21. Agora, olha para você ver se não existe lógica nisso aqui. Isso aqui é coincidência? Não, não é coincidência. Há quem prefere dizer que é a cristoincidência. Tá, tudo bem. Mas, olha o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, : eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Êxodo capítulo 25. Façam para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, no nosso meio. Apocalipse 21. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Agora Colossenses capítulo 2. Você vai entender por que Paulo diz Ele é o quê? Que diz Colossenses? Volte para Colossenses. Porque nele habita Colossenses capítulo 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Entendeu por que Paulo colocou habitar aí? Ele está mostrando Cristo como sendo o Cristo do velho, do novo e do futuro. É o Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todas as profecias se entrelaçam, esse entrelaçamento em Cristo Jesus. É o que Agostinho dizia: Cristo é a chave para interpretar a Bíblia.
Se você ler a Bíblia sem Cristo, isso aqui é um livro qualquer, é um livro comum. Isso aqui faz até mal para as pessoas. Agora, quando nós lemos a Cristo como sendo a chave hermenêutica para interpretar as Escrituras, e há muitos teólogos que não gostam dessa expressão, mas Cristo... Oi? Agostinho já dizia isso lá, se eu não me engano, no quinto século. Isso aqui não é uma frase contemporânea. Agostinho dizia: Cristo é a chave para interpretar as Escrituras Sagradas. Então, Cristo é a chave interpretativa. Então, Paulo pega essa expressão e diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o tanto de informação que tem em um único versículo. Agora Paulo diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que Paulo diz corporalmente? Também tem um segredo aqui. Segredo não, é um modo de dizer. Quando ele fala nele habita corporalmente, porque a filosofia, por isso que você lê no versículo, Colossenses capítulo 2, versículo de número 8. Agora você vai entender por que Paulo faz um alerta no versículo 8. Ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Entendeu que ele fala vã filosofia, com as suas filosofias e vã sutileza? Por que ele diz isso? A filosofia gnóstica em Colossos, na cidade de Colossos, era muito prevalente. Ela formava a opinião. Só que nós não sabemos a origem do gnosticismo. Não se sabe. Há uma informação aqui, outra ali, mas não é uma afirmação assertiva. Não há. Ela vem lá do Velho Testamento. Deduz que nasceu na Babilônia. Deduz-se que nasceu. Há uma dedução de que tenha nascido na Babilônia, mas não há uma comprovação histórica. Ela vem lá do Velho Testamento. Platão era gnóstico, porque o gnosticismo dizia que o corpo, a natureza, a matéria, o corpo é mau. Então a salvação está em você punir o corpo, você maltratar o corpo e você nutrir o seu conhecimento, que para o grego gnóstico o conhecimento é alma, não é informação, é a alma. Então, por isso que Platão dizia: o corpo é a prisão da alma. Você purga a alma coexistindo nesse corpo. Por isso que muitas religiões orientais falam que a salvação ou algum lugar celestial, como Nirvana, por exemplo, está em você mortificar a carne, em você não você punir a carne, não dar os desejos da carne. Por isso que quando você lê Atos capítulo 17, fala assim que os epicureus e os estoicos contendiam com ele. Os epicureus eram uma escola filosófica fundada por Epicuro. Eles eram hedonistas. A palavra hedonismo vem de hedônio, no grego significa prazer. Você tem que dar prazer a aquilo. Não é que seja pecado você ter prazer. O prazer, ele produz propriedades benéficas para o organismo, para o cérebro. Mas não é o prazer a qualquer preço, a qualquer custo. Tem que haver um equilíbrio. Por isso que Paulo está dizendo: olha, cuidado com a filosofia que diz que você tem que punir o corpo. Cuidado com esse tipo de coisa. E Paulo está dizendo: nele habita corporalmente. Ele está falando isso por causa do gnosticismo. Agora, se você ver o capítulo 2, ele está falando do quê? O capítulo 2, versículo 23, ele fala assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. O que é ascetismo? É quando você maltrata o corpo. Quando você bate, ou literalmente, ou quando você pune o corpo. Isso é chamado de rigor ascético. E Paulo está dizendo: olha, isso aí tem aparência de humildade, mas isso aí não é humildade.
Já prestou atenção que aquelas pessoas contemplativas, elas parecem que mortificam a carne, se vestem mal, diz que há santidade em se vestir mal, de modo simplista e etc e tal. Isso é rigor ascético. Não, eu não faço isso, eu não gosto disso, eu não bebo isso, eu não como aquilo. Isso é o quê? Isso é rigor ascético. E Paulo está dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Foi o que eu disse ontem, quem foi no estudo de quarta-feira ontem, que eu falei sobre as duas naturezas de Cristo. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas são perfeitas. Elas não se misturam, uma não sai sobre a outra. E ele, Cristo, pensava tanto como Deus, tanto quanto homem. E quem entrou no céu foi o Cristo, que tem a natureza divina e a natureza humana. As duas entraram lá, as duas naturezas. As duas naturezas formam um Cristo. Então nenhuma é maior do que a outra. As duas são iguais. Elas não se complementam. Uma não se sai sobre a outra. São as duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Só que pensar em Cristo dessa forma hoje não é interessante. Porque isso não me ajuda a pagar a minha conta no final do mês. Eu quero um Cristo que pague as minhas contas no fim do mês. Nós perdemos essa visão desse Cristo. Nós queremos crer nele, mas nós não queremos conhecê-lo. Nós não queremos conhecê-lo. Por que Paulo disse isso aqui? Porque era importante à igreja Colossenses saber o Cristo que eles entenderam. Por isso que ele diz, vocês entenderam a graça de Deus. E entender a graça é conhecê-lo, é saber quem ele é. Gente, nós passamos anos, nós não lemos um livro sobre cristologia. E queremos ser abençoados. Nós não sentimos edificação mais em ler sobre Cristo. Tem gente que nem sabe que existia duas naturezas em Cristo. Quanto menos uma. E Paulo está dizendo, olha, deem valor nisso. Aprendam isso, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É o que diz Hebreus capítulo 12. Não tem jeito de entender Hebreus capítulo 11, que fala da fé, sem eu entender o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. Os três capítulos é uma ideia só. O capítulo 10 está falando de fé, aquela fé que a gente olhar para o céu, que lá está o nosso tesouro. Por isso que o capítulo 11 começa dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas, que coisas? As coisas que não... Mas que coisas que não se veem? Eu vejo pela fé um carro, não estou vendo, mas eu vejo pela fé. Está falando de carro, uma casa... Pelo amor de Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Que coisas? O céu, que ele está falando no capítulo 10. A convicção de fatos. Que fato? Eu vou para o céu, isso é um fato. Aí ele entra no capítulo 12 e ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Olhando é para olhar, os olhos têm que estar fitos nele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Agora, o capítulo 2, o versículo de número 16 em diante, Paulo está batendo num misticismo, numa crendice que existia na cidade de Colossos e que entrou para dentro, estava tentando entrar para dentro da igreja, e Paulo então diz assim, capítulo 2, versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Baseando-se em visões e falsa humildade. Gente, religiosidade produz falsa humildade demais. É impressionante. A religiosidade, ela é um solo fértil para esse tipo de falsidade espiritual.
Por isso que Paulo fala radicados, edificados e confirmados na fé. Por isso que Paulo está dizendo isso. Essa carta é uma carta de libertação mental. Porque nós gostamos de um misticismozinho, né? Nós gostamos de uma coisa mística, de visão. Se tem um cara que fala que está vendo não sei o que, viu isso, sentiu aquilo, negócio, e Paulo está dizendo, olha, cuidado com isso. Essa falsa humildade, cuidado com isso. Ninguém faça árbitro dizendo isso pode, isso não pode. Ninguém pode oferecer a sua vida para ser controlada. Por quê? Nós somos de Cristo, porque é nele que habita toda a plenitude da divindade. É o Cristo que diz o versículo de número 14 e o versículo 15, que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. O que Paulo está dizendo? Jesus apagou e ofereceu uma página em branco. Em Cristo há uma segunda oportunidade. É isso que Paulo está dizendo em Colossenses. O escrito de dívida que era contra nós, ele apagou. Está aí dizendo no versículo 14. O escrito de dívida que era contra nós. Em Cristo há uma segunda oportunidade. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É em Cristo que há o renascer de um novo homem. É em Cristo que há o renascer de uma nova pessoa. É por isso que Paulo dizia, sem nenhum constrangimento, escrevendo a seu filho Timóteo: noutro tempo eu era blasfemo, eu era isso, eu era dos pecadores, eu era o principal, mas Cristo em sua graça e misericórdia. Só que esta é uma verdade que as pessoas não querem. Elas querem um Jesus fazedor de milagres, um Jesus milagreiro. Nós perdemos esse valor, nós perdemos esse olhar teológico positivo de Cristo Jesus. Nós não conseguimos mais ver valores nessas informações. Por isso que as igrejas que mais crescem são aquelas que exploram o misticismo, a visão, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus pode até fazer se Ele quiser fazer. Mas o meu coração não está nele por essa razão. O meu coração está nele pelo que Ele é. E não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. É por isso que diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu já expliquei isso aqui, mas vale a pena repetir. A palavra Senhor está repetido 4 vezes. Só que em hebraico não é Senhor, é Yahvé. Por que Yahvé? Porque Yahvé é o nome que define o caráter de Deus, quem Deus é, o eu sou que ele disse para Moisés. Quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Yahvé, ele está dizendo, eu vou à casa de Yahvé, não por causa da casa, não por causa da casa, mas por causa de Yahvé. Uma vez Jesus estava, não sei se era na porta, se entrou no templo, e eles tentaram mostrar o templo para ele. Olha aqui o templo, o templo, o templo. E Jesus disse, em 3 dias eu destruirei e não ficará pedra sobre pedra. Eles acharam ruim Jesus falar isso, porque eles estavam olhando para o templo. O templo era de Deus, mas o Deus estava do lado de fora. É o que diz o Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. É uma ironia aquilo ali. Eis que estou à porta e bato. Vocês têm um templo para mim, mas eu estou do lado de fora. O que adianta isso? Eis que estou à porta. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vocês têm um templo para mim, mas eu estou do lado de fora. O templo se tornou importante. Por isso que ele diz festa, lua, sábado.
O rito ele é insignificante, então eu não preciso mais me vestir de acordo com o rito, eu não preciso mais me vestir de acordo com o dogma, eu sou livre, a minha mente é livre, porque em Cristo eu tenho uma segunda oportunidade. Porque a religião diz, você cometeu um pecado, se puna, se discipline, rigor ascético, se bata. E Paulo está dizendo, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. A religião precisa de pecadores, porque ela tem que controlar. A religião precisa de pecadores, porque ela tem que sentir que tem controle. Quem gosta de pecadores é a religião. A religião que ela precisa lembrar que o homem é pecador. A religião que faz isso. Olha, você pecou, então faça isso. Para ficar controlando a mente. Cristo, ele nos libertou do império das trevas. É o que diz o capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o Cristo do capítulo 1 e o Cristo do capítulo 2, de acordo com Paulo em Colossenses, é o Cristo que acabou com a dívida. Não há dívida mais. Não há dívida mais com Deus. Então ele está dizendo, olha, cuidado com isso, com essa falsa humildade. Sejam livres. Que a humildade seja fruto do que vocês são, não daquilo que vocês fazem. Por isso que ele diz, assim como recebestes, andai nele. Que seja um modo de vida, que seja como respirar, que seja uma coisa natural, que seja uma coisa normal. Que seja uma coisa normal. Por isso que ele diz, cuidado com isso. Porque essas coisas, elas se destroem. Essas coisas se destroem. Aí Paulo dá uma ironizada. E eu vou terminar mostrando a ironia que Paulo fala. O capítulo 2, versículo de número 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Só tem aparência, mas ela não é. Como o culto de si mesmo e da falsa humildade e de rigor ascético. Isso eu não faço, isso eu faço. Isso não pode, isso pode. Isso é rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O homem vai cair, mais cedo ou mais tarde, esse rigor, essa autopunição, isso não tem valor algum contra a sensualidade. A pulsão humana que ele está dizendo vai te inclinar mais cedo ou mais tarde. Olha o contraste. Nele habita corporalmente. Ele é carne, mas ele não se inclinou. Por quê? Porque Cristo não tinha essa visão de anjos, rigor ascético. Cristo não tinha. E ele tinha a natureza humana. A natureza humana, quando não está olhando para Cristo, ela vai tentar se punir, se controlar, ter árbitro. E eles não têm, isso não tem valor algum contra a sensualidade. Por isso que no capítulo 3, nós vamos ver isso semana que vem. E no capítulo 3, Paulo está falando dessa questão de prostituição, de lascívia. Aí ele está falando do comportamento humano. Ele está falando que é possível você equacionar, você, ser um ser humano normal, com todas as suas pulsões, porque não é pecado ter pulsão, mas você pode muito bem equilibrar isso e servir a Cristo com isso. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 é a preeminência de Cristo. O capítulo 3 e o capítulo 4 é a prática do Evangelho em Cristo. Então quando eu entendo isso, eu consigo cultuar a Deus com o meu corpo. É o que diz Paulo em Romanos. Ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque algumas religiões dizem que Deus não está interessado no corpo. Nós precisamos entender que Deus está interessado no ser. E o ser, ele é composto de corpo e alma. São as duas coisas. As duas coisas juntas cultuam a Deus.
Quer comais ou bebais, façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Não tem jeito de tirarmos a matéria e só ficarmos espiritualmente. Eu sou um ser espiritual. Parece que ser espiritual é um ser que não tem sentimento, um ser que não tem volição. E Paulo está dizendo, nenhuma dessas coisas tem valor contra a sensualidade. Eu posso cultuar a Deus com a minha sensualidade. Meu Deus, que absurdo. É lógico, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, em Cristo, o escrito de dívida foi apagado. Eu tenho uma segunda oportunidade. A nossa consciência não nos dá uma segunda oportunidade. A nossa consciência é caída. Ela quer nos punir. Ela quer sempre lembrar que nós erramos um dia na vida. A nossa consciência. A nossa consciência sempre quer lembrar que fizemos algo feio um dia na vida. Aí a gente olha para Colossenses e a nossa consciência precisa entender que o escrito de dívida foi apagado. Satanás sempre tenta lembrar que a gente um dia errou na vida. Lembra da parábola da semente? Do semeador? Satanás só roubou aquela semente que caiu, mas que não achou profundidade. Se a palavra de Deus cair na sua mente ou no seu coração e não ganhar profundidade, vai roubar. Por isso que ele diz, ele vem e arrebata a semente para que não creia e não seja salvo. Achado as tuas palavras, logo as comi. É o que diz Jeremias. Elas me foram gozo e saúde para o corpo. Gente, isso é sintomático. Quando a palavra de Deus ela entra no meu interior, quando ela desce daqui para cá 30 centímetros, quando ela faz esse percurso e ela envolve o meu caráter, a minha essência, ela ganha solo. Aí ela vai crescer, ela vai produzir a 100, 60, a 30 por 1. Mas ela tem que achar solo. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Longe. Deus não quer uma adoração de lábios. Ele quer que o lábio reflita o que está aqui dentro. Aí tem sentido. Que adoração não é verbalização. Adoração é um modo de vida. Então em Cristo eu tenho uma segunda oportunidade. A minha consciência não quer, Satanás não quer, e a religião precisa de pecadores. A religião precisa. Mas Cristo nos liberta de nós mesmos, de uma consciência caída, porque Ele transformai-vos pela renovação da vossa mente. Satanás não tem poder, porque aonde? Por que só na primeira leva de semente Satanás veio e arrebatou? Porque ele só vai pegar aquelas pessoas que não internalizaram. Agora aqueles que internalizaram, ele não consegue tirar, porque elas estão lá dentro. O Evangelho está lá. O Evangelho está lá. É aquela, eu vou terminar citando de novo aquela história de Martinho Lutero. Que um dia Satanás bateu na porta do seu coração. Jesus abriu e perguntou, pois não? E Satanás disse, eu vim aqui buscar Martinho Lutero. E Satanás disse, ele não mora mais aqui. Quem mora aqui sou eu. Foi o que Martinho Lutero disse. Outra coisa que Lutero disse foi, eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça. Mas de fazer ninho, eu posso. Eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça. Mas de fazer ninho, eu posso. Cuidado com o ninho que você tem colocado na sua cabeça. Porque as aves vieram comer as sementes. Cuidado. Internalize a palavra. Achar das tuas palavras, logo as comi. É o que Paulo disse para Timóteo. Alimenta-te da palavra. Alimenta-te da palavra. A palavra é viva. Isso aqui é vivo. Não é o livro. É a palavra. A palavra de Deus ela é viva. É o que diz Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A eficácia dela é tão grande que ela é capaz de separar uma coisa que não se separa. Junta e medula. São duas coisas inseparáveis. Junta e medula. Alma e espírito. Não se separam. Ela é viva. Ela é viva.
A palavra de Deus é viva. Ela fala. Ela fala. Ela orienta. Ela aconselha. Ela edifica. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Agora, se nós não lemos a palavra de Deus e queremos ser abençoados, vamos ficar apenas no plano do querer. Vamos apenas ficar no plano do querer. Mas pela palavra, o que nós aprendemos? Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós aprendemos que ele é a manifestação exata do seu ser. Nós aprendemos que em Cristo há uma segunda oportunidade. Ele me oferece uma página em branco. Isso é bonito demais. Já pensou alguém te dar um cheque? Na época do cheque, né? Quase não se usa cheque mais. Alguém te dá um cartão de crédito com valor ilimitado, usa à vontade. Quem que não iria ficar feliz com um negócio desse? Um cheque em branco? Alguém. É mais ou menos essa ideia. Ele está te dando uma página em branco para você ter a oportunidade de reconstruir a sua vida. Foi o que Nicodemos quis. Como faço para ser salvo? E Jesus deu uma ironizada, mas você é mestre, não sabe essas coisas? Quem não nascer da água, quem não nascer de novo, não pode. E ele não entendeu, mas como é que pode voltar ao ventre? Como que pode voltar ao ventre? Ele diz, você é mestre, não entende essas coisas? Quem não nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito. Einstein dizia, e a física quântica tenta provar que você pode voltar no tempo. Que você pode viajar no tempo. E você pode encontrar com você mesmo. A física quântica tenta provar isso. Que você pode voltar no tempo. Por que o ser humano quer voltar no tempo? Ele quer voltar no tempo para consertar os erros do seu passado. Agora em Cristo, os erros podem ser consertados. Não precisamos voltar no tempo, inventar a máquina do tempo. Isso é só ficção. Mas em Cristo, o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Acabou. Acabou. É só você levantar e se tornar uma nova criatura. Não tem mágica, não tem estalar de dedos, não tem uma música especial, não tem uma roupa especial, não tem nada. É simples, mas não é simplista. Porque em Cristo eu tenho uma segunda oportunidade. O que queres que eu te faça? Foi o que Jesus perguntava. O que queres que eu te faça? Só um Deus verdadeiro pode perguntar isso. Os deuses falsos dizem, você tem que fazer isso. É você quem tem que fazer. O Deus verdadeiro pergunta, o que queres que eu te faça? É o que diz o Salmo 40. Quando Davi estava num poço de perdição, literalmente, existencialmente falando. Davi estava num poço de perdição e ele, nesse profundo abismo existencial, emocional e espiritual, Davi compõe o Salmo 40 e diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Aí vem um absurdo. Ele se inclinou para me ouvir. O que ele quis dizer? Quando ele diz se inclinou, ele está dizendo que Deus o visitou no seu buraco existencial. Ele se inclinou para ouvir o que eu tenho para dizer. Qual é o Deus que faz isso, que se inclina para nos ouvir? Deus não conversa aqui, a gente aqui e lá. Não, Cristo, Deus, ele se inclina para nos ouvir. Então que Deus nos abençoe. Se isso não mexe conosco mais, nós estamos empedernidos. Nós precisamos fazer uma reavaliação. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Não pelo quem está falando, mas por ser a palavra de Deus. Porque ela é viva e ela é eficaz. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Semana que vem, capítulo 3 de Colossenses. Leia Colossenses. Vale a pena você ler.
É uma carta muito madura, que tira de nós maturidade. É assim que nós temos que viver, com maturidade, de olhar para Cristo com maturidade. Foi o que Paulo ensinou para Colossenses. Certo? Vamos orar. Bom Deus, graças te damos por tua palavra, que é tão viva e tão eficaz. Obrigado pelo que aprendemos aqui hoje. Que nós possamos internalizar isso e isso resulte em comportamento, em mudança de mente, em mudança de olhar, que isso reflita em um olhar novo para a vida, em um olhar novo para a existência, em um olhar diferenciado, com os olhos de Cristo. Obrigado porque em Cristo nós temos uma segunda oportunidade, porque em Cristo a página é oferecida em branco. Obrigado a Deus porque o Senhor é o Deus que perdoa, é o Deus que levanta o homem, é o Deus que transforma. Obrigado, Pai. Nós te pedimos assim, na pessoa de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, Deus assim permitindo, com a graça de Deus. Amém.